Quarta-feira, estamos de volta, mais uma chance. Vamos continuar o estudo da história de Judas. Então, ao longo dessa lição, nós estamos vendo que Jesus está todos os dias dando chances e mais chances para que Judas se arrependa do seu mau caminho, né? E aqui nós vamos continuar com uma parte triste da história. Vamos lá, então. Jesus estava com seus discípulos realizando a última Santa Ceia. Por quê? Porque ele sabia que a sua hora, de morrer já estava próxima. Então, Jesus juntou os seus discípulos e começou a distribuir o pão. Então, ele falou, tomem, comam, isto é o meu corpo que foi partido por vós. Então, ele entregou o pãozinho, igual o pastor faz lá na nossa igreja, no dia da Santa Ceia, ele deu para os discípulos. E aí os discípulos notaram, tem alguma coisa errada com o mestre, ele não está muito bem, ele está triste, tem alguma coisa aí que não está legal. E aí, Jesus falou assim, um de vocês vai me trair, esta noite. Aí os discípulos já ficaram, nossa, quem vai trair o mestre? Como assim? Era o que eles seguiam por grande tempo ali. Então, eles começaram a indagar, começaram a questionar. Então, todos os discípulos ficaram angustiados. E um por um, eles iam perguntando, quem é, Senhor? Aí Jesus respondeu, aquele que põe a mão comigo no prato, esse que irá me trair. E para vocês terem ideia, até o próprio Judas, audacioso, sabe o que ele falou? Mestre, sou eu. Então, ele mesmo sabia o que ele iria aprontar. E aí, ele também questionou a Jesus. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Você que está dizendo. Jesus, ele nunca dizia diretamente o que as pessoas queriam ouvir. Ele deixava que elas mesmas respondessem, Então, Jesus não falou, não, ou falou, não, ele falou, você que está dizendo. Então, ele falou, deu essa resposta para Judas. Surpreendido, confuso, Judas levantou rapidamente e saiu para entregar o seu Senhor. Então, ele ficou meio confuso, meio envergonhado, já levantou dali e foi até os sacerdotes entregar a Jesus, Até que esse passo fosse dado, Judas não havia ultrapassado o limite para o arrependimento. Mas, ao deixar a presença do Senhor e dos discípulos, a decisão final tinha sido tomada. Ele havia ultrapassado o limite. Então, Cristo sabia que havia um ponto até onde Judas poderia ir. E ele estava dando chance para que ele voltasse. A partir do momento que ele passasse dali, não tinha mais escolha, E foi o que ele fez. Ele saiu da presença de Jesus e foi ultrapassar esse limite, que era entregar Cristo aos sacerdotes. Tudo bem? Vamos lá, hora da pesquisa. Hoje nós temos 3 questões apenas, E a primeira fala o seguinte, a resposta vai estar em Mateus 26, versículos do 20 ao 25. Pegue a sua Bíblia, pega o seu celular, vamos lá folhear aí para vocês aprenderem a encontrar os livros da Bíblia. Como Jesus revelou aos discípulos o que estava no coração de Judas, sem envergonhá-lo. Então, Jesus, ele tinha muita tática quando ele ia repreender as pessoas, Ele sabia como fazer para que as pessoas não se sentissem tão humilhadas. Então, Mateus 26, 20 a 25, eu vou só falar rapidamente, mas é o que a gente já relatou ali em cima, Vamos lá. Foi que Jesus colocou a mesa com os discípulos, e aí ele falou que um deles iria traí-lo, Quando foi questionado, aí Jesus falou que o quê? Que o que põe a mão no prato com ele seria o que iria traí-lo, Então, como que Jesus revelou? Cada um estava comendo ali a Santa Ceia, mas Judas pegou junto com Cristo ali no prato. Era um dos sinais da pessoa que iria traí-lo, tá bom? Então, eu não li porque a gente já relatou na história lá em cima. Aí, a questão 2 fala assim, como Judas se sentiu enquanto Jesus lavava seus pés? Então, vocês sabem que antes da Santa Ceia, a gente faz o quê? Um ritual de lava-pés. É algo que é para demonstrar um ato de humildade. Será que uma pessoa
que é muito orgulhosa, ela vai querer se humilhar a ponto de abaixar, lavar o pé de outra pessoa e enxugar? Então, Jesus, né, que era o mestre dos mestres, ele estava lavando os pés de Judas. E como que ele se sentiu? Aí o texto do Desejado de Todas as Nações fala o seguinte, que quando Jesus estava lavando os seus pés e enxugando, o coração de Judas vibrou com vontade de confessar o seu pecado. Então ele sentiu aquele desejo de confessar a Cristo o mal que ele iria praticar. Mas, infelizmente, ele não fez isso. Ele endureceu o coração contra o arrependimento, né? Ele estava possuído por um demônio, como a gente já viu lá no estudo do texto ali em cima. E aí ele saiu dali e resolveu concluir a sua obra, tá? Então, como que ele se sentiu? Deu uma vontadezinha de arrepender, mas ele endureceu o coração, ok? Aí tem aí uns espaços, 5 espaços. Esse é bem fácil da gente completar, porque já tem as iniciais, tá? É para tirar do texto. Então, ó, Judas quase se confessou seu pecado quando o Salvador estava lavando seus pés. Mas ele não, se humilhou. Ele endureceu o coração, né? Ele estava possuído por um demônio. Então, as palavras que vocês vão colocar é confessou, humilharia, endureceu, possuído e demônio. São as 5 palavrinhas. Se vocês esquecerem, porque eu estou falando rápido, é só olhar no texto aí em cima que vocês vão achar essas palavras aí, tá bom? E a última é que pecado que Judas cometeu. Nós temos 3 alternativas para a gente marcar verdadeiro ou falso. Ele deixou de dar ofertas? Não, não foi isso o pecado dele. Ele entristeceu o Espírito Santo? Sim. Porque o Espírito Santo estava todo o tempo querendo trabalhar com ele e ele não aceitou, né? E ele negou Jesus 3 vezes? Não. Quem negou isso aí foi Pedro, né? Então, o pecado do Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Então, ele vai trabalhando e eu vou rejeitando e fazendo sempre o contrário. Então, nós devemos ter bastante cuidado com isso aí, porque vai chegar um momento que o Espírito Santo ele deixa de trabalhar na nossa vida. Tá bom? Então, que essa lição de hoje, ela nos ensine a sempre dar ouvidos ao alerta, né, que Cristo faz para nós, que possamos, enquanto é tempo, aceitar a Cristo, buscá-lo, né, e reconhecer que nós somos falhos, tá? Então, que a gente não ultrapasse esse limite que Judas ultrapassou, que é o limite aonde não tem mais perdão para os nossos pecados, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o seu Santo Espírito continue te abençoando aí e acompanhando você na sua tomada de decisões. Tchau e amanhã te espero aqui novamente, tá bom?